Olá, espero que estejam todas e todos bem. Eu me chamo João Paulo, sou promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial de Educação do Ministério Público do Estado de São Paulo e retorno aqui para conversar com vocês agora sobre a modalidade de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Como eu já tive oportunidade de dizer em outra oportunidade, em outra aula sobre o Sistema Nacional de Educação, níveis, etapas e modalidades da educação, é sempre importante que nós, né, no nosso dia a dia, nos preocupemos com acessibilidade em diversas dimensões e nós que atuamos na área da educação e do direito à educação, também com acessibilidade comunicacional, nas ocasiões em que estejamos nos manifestando publicamente ou conversando em ambientes em que não conheçamos as pessoas, todas as pessoas que estão conversando conosco. Então, eu farei uma breve autodescrição, eh, porque é importante, né, na comunicação, principalmente com as pessoas com deficiência visual. Eu sou um homem branco, de cabelo, barba e bigodes grisalhos, olhos castanhos, visto um terno cinza, camisa branca, gravata vermelha e uso óculos com armação azul. É, Na tela atrás de mim aparece uma parede branca e estantes com livros. Hoje nós vamos tratar da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, lembrando que o Brasil, signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que ingressou em nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional, se obrigou, portanto, a promover a educação em sistemas educacionais inclusivos, em escolas, instituições escolares inclusivas, o que quer dizer que todas e todos devem estar na mesma escola e que essa escola precisa se transformar para ser capaz de garantir essa educação inclusiva, então, constitucionalmente prevista. Para tanto, a legislação estabeleceu uma modalidade, né? Nós já havíamos mencionado em aulas sobre as modalidades do ensino, que as modalidades são organizações específicas, né, de recursos, metodologias destinadas a públicos também com, enfim, demandas, especificidades. A educação especial é essa modalidade, portanto, que perpassa todos os níveis e etapas e modalidades. Então, ela vem desde a educação infantil até o ensino superior, na educação de jovens e adultos, profissionalizante, no ensino à distância, na educação quilombola, indígena. eh, e ela realiza o atendimento educacional especializado, disponibilizando os serviços e recursos para esse atendimento. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso a seguir. Para que nós possamos compreender, né, o que o ordenamento jurídico estabelece como educação inclusiva e, portanto, como direito a essa educação e deveres, né, do poder público, da sociedade em relação a esse direito, nós precisamos compreender, em primeiro lugar, isso é absolutamente fundamental, o modelo social de deficiência. E por que isso? Bom, nós somos sujeitos históricos, né? E a história, ao longo do seu desenvolvimento, vai constituindo lugares, papéis simbólicos para as pessoas e para determinadas categorias de pessoas, né? Não preciso dizer que há algum tempo atrás, mulheres, por exemplo, sequer tinham direito ao acesso à educação formal, ou quando tinham, não ao mesmo currículo que era destinado aos homens, e as pessoas com deficiência sofreram e ainda sofrem eh, severas discriminações e muitas vezes são impedidas de exercer direitos e de participar plenamente da sociedade em igualdade de condições com todas as pessoas. Bom, as próprias pessoas com deficiência e as
enfim, entidades, associações, os movimentos, né, que se articularam nas lutas das pessoas com deficiência, procuraram superar o então vigente modelo médico da deficiência. Este modelo médico, ele, portanto, a partir da autoridade do campo da saúde, dizia que a deficiência era, né, como diz a palavra, um déficit funcional ou um déficit fisiológico ou no corpo ou no funcionamento do corpo de algumas pessoas. Portanto, era um problema individual dessas pessoas que merecia tratamento do campo da saúde, né? As pessoas com deficiência denunciaram essa exclusão, né? E apontaram que, na realidade, a deficiência era uma situação relacional e, portanto, uma situação de impedimento de exercício de direitos e participação que decorria não da diferença da maneira de existir, de se comunicar, de se locomover, da diferença sensorial, etc., mas de barreiras que essas pessoas encontravam na sociedade, né, no ambiente e nas relações. E, portanto, o modelo social de deficiência, que hoje é o modelo estabelecido na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, na Constituição e na nossa legislação, é um modelo que aponta para a situação de deficiência decorrente da existência de barreiras para o exercício de direitos e participação. Portanto, hoje, né, para a garantia de direitos de todas as pessoas e das pessoas com deficiência em especial, a nossa atuação no sistema de justiça, mas nós todos, né, como cidadãos e cidadãs, precisamos olhar, portanto, quais são as barreiras que nós mesmos, às vezes, criamos, né, para o pleno exercício de direitos por todas as pessoas. Lembrando que talvez a barreira mais grave e a mais difícil de ser eliminada é a barreira atitudinal, que é a barreira que decorre do preconceito, né, da discriminação, e uma barreira ainda muito arraigada em todos nós, porque nós, né, fomos criados e ainda estamos muito imersos no discurso médico da deficiência. E sem essa transformação em cada um de nós, né, do paradigma médico para o modelo social, fica muito difícil a, a construção da educação inclusiva. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante. A educação inclusiva, ela é o modelo educacional que corresponde ao modelo social de deficiência. No modelo médico, nós tínhamos a oferta segregacionista de atendimento, né, que nem se poderia chamar de educação em sentido estrito, ou o integracionismo, que eu vou tratar um pouquinho adiante. Hoje, a legislação estabelece a incondicionalidade de matrícula de todas as crianças na rede regular de ensino em escolas comuns. E, portanto, hoje é absolutamente vedada qualquer avaliação anterior à matrícula, qualquer condicionalidade relacionada a laudos médicos, a avaliações, eh, enfim, psicométricas para ingresso na escola regular. A criança, isso está estabelecido na Constituição, é direito, né, e obrigação a criança estar matriculada dos 4 aos 17 anos, e, portanto, o único corte estabelecido na legislação é a idade, né? E isso para classificação nas etapas educacionais e não para acesso à escola, porque esse deve ser universal. Também para a garantia do direito à educação inclusiva, é preciso que os sistemas de ensino e as escolas institucionalizem o atendimento educacional especializado. O que significa dizer institucionalizar? Significa dizer que na própria missão daquela instituição e, portanto, nos seus documentos fundadores, no projeto político-pedagógico, regimento escolar e na sua organização de estrutura também de funcionamento, deve estar previsto
esse conjunto de serviços que serão complementares, isso é importante, ou suplementares ao que é já realizado na escolarização e nunca substitutivo, né? Isso é fundamental. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. A organização do atendimento educacional especializado passa necessariamente pela elaboração de dois documentos pedagógicos, né? Pedagógicos e ou multidisciplinares, mas prioritariamente pedagógicos, que são o estudo de caso, que é justamente esse se debruçar, né, com interesse do professor de atendimento educacional especializado em relação àquele aluno, aquele sujeito específico que chega naquela escola para compreender eh, quem é aquela pessoa, qual é a sua biografia, quais são os seus relacionamentos, quais são os seus interesses, como é a sua relação familiar e comunitária, do que ele gosta ou não gosta na escola, seja nas relações interpessoais, seja no ambiente, e a partir do estudo de caso, a elaboração do plano individual de atendimento educacional especializado. Esse plano ele tem por objetivo justamente identificar as barreiras que o estudante encontra num contexto escolar específico e propor recursos para eliminação dessa barreira. Nós vamos ver mais adiante que esse plano ele é elaborado pelo professor de atendimento educacional especializado, que pode se valer de informações complementares de outros profissionais que eventualmente atendam essa criança, esse adolescente, esse jovem adulto. E esse plano ele precisa estar articulado com os professores regentes, com os demais profissionais da educação e com os demais trabalhadores da escola, para que se verifique que se de fato essas estratégias estabelecidas no plano são suficientes para garantir acesso ao currículo, ganhos de autonomia e participação dos alunos em todas as atividades escolares. E, portanto, a educação inclusiva estruturada, né, com a complementaridade e suplementaridade da institucionalização do AE e da modalidade de educação especial, tem por finalidade a eliminação de barreiras e garantia de acessibilidade. Insistindo, portanto, que sem a compreensão dessa radical mudança do modelo médico de deficiência para o paradigma social de direitos humanos, nós não conseguiremos compreender o que seja educação inclusiva e atuar no sistema de justiça para assegurá-la. É muito comum hoje as demandas repetitivas por apoios individuais, né? Profissionais que fiquem acompanhando os estudantes, às vezes até de natureza clínica terapêutica dentro das escolas, quando isso contraria frontalmente o que estabelecido na legislação, porque o que se quer não é a adaptação do estudante ao ambiente escolar que não se modifica, mas sim a modificação do ambiente escolar e de suas práticas, seus tempos, seus fazeres, para que possa ser possível acolher e valorizar a diferença de cada estudante em si, né? Então, o modelo social da deficiência, repito, é um modelo é, conquistado, né, por lutas das pessoas com deficiência. E então, além de ser um compromisso ético da sociedade, ele é o que está estabelecido na Constituição por força da Convenção Internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência. Esse modelo aponta que o ambiente tem influência na liberdade da pessoa com limitação funcional e que a sociedade é corresponsável pela eliminação de barreiras e inclusão das pessoas com deficiência na escola, mas na realização de todos os direitos, né? É, Sendo ainda um pouco redundante, mas porque isso é absolutamente fundamental, hoje o conceito legal de deficiência é esse que remete a uma situação de interação com diversas barreiras que podem obstruir a participação de alguém na sociedade em igualdades
em igualdade de condições com as demais pessoas. Portanto, hoje, quando nós vamos estudar, né, e analisar, interpretar a legislação educacional, nós precisamos ler os artigos 205 e seguintes da Constituição, conjugados com os artigos da Convenção, especialmente o artigo 24, que vai dizer justamente que é obrigação dos Estados-parte assegurar sistema educacional inclusivo. E, portanto, todas as escolas públicas ou privadas devem se adequar para essa nova realidade. Sintetizando, né, o que está estabelecido na Convenção, os estados vão assegurar sistema educacional inclusivo em todos os níveis, lembrando que o sistema, de novo, engloba as escolas públicas e as escolas privadas, e quando nós falamos em todos os níveis, é o nível de educação básica e nível superior também, que não haverá exclusão das pessoas com deficiência do sistema educacional geral, e, portanto, todas e todos os estudantes devem estar em escolas inclusivas, e o objetivo fundamental é a eliminação de barreiras para acesso ao currículo, plena participação e ganhos de autonomia. Aqui, de novo, chamando atenção para esse fato que o senso comum às vezes aponta para a necessidade ou para uma ideia de que quanto mais suporte, quanto mais profissionais, melhor seria, porque isso decorre do modelo médico integracionista, e, na verdade, o que apregoa a educação inclusiva é justamente uma transformação do ambiente escolar, da diversificação de estratégias didáticas, pedagógicas, etc. e tal, para que essas pessoas possam ganhar autonomia. E, às vezes, o excesso de suportes pode gerar o efeito contrário, impedindo esses ganhos de autonomia. A Organização das Nações Unidas realiza, né, supervisões, análises e relatórios periódicos sobre a implementação de suas normas, e no caso, no comentário geral número 4, que tratava da educação inclusiva, eu destaquei aqui alguns apontamentos que foram feitos e acho que são importantes. Primeiro, no sentido de que a educação é um direito fundamental, a educação inclusiva, do estudante individual. E no caso das crianças, não é um direito dos seus pais responsáveis ou cuidadores, né? A exclusão de uma criança da escola regular é uma violação desse seu direito fundamental à educação inclusiva. Lembrando que há muitas pesquisas já demonstrando que a educação inclusiva é o principal meio pelo qual as pessoas com deficiência podem se livrar da pobreza, obter condições para participarem ativamente de suas comunidades e se protegerem da exploração, né? E também tem impactos absolutamente transformadores na construção de uma sociedade inclusiva. Há pesquisas internacionais, inclusive, demonstrando os ganhos em aspectos variados, não só para as pessoas com deficiência, mas também para aquelas pessoas sem deficiência que convivem nesse ambiente inclusivo. Como eu disse, historicamente, tanto a concepção de deficiência como os modelos educacionais vão evoluindo. Nós tivemos, né, durante muito tempo, a exclusão total dos estudantes com deficiência de qualquer instituição de ensino formal, né, e era chamado então modelo de exclusão. Posteriormente, nós passamos para um período de segregação, que infelizmente ainda é visto em algumas localidades, né, embora seja inconstitucional e ilegal. É, quando há um tipo de educação específico em instituições separadas e concebidas para atender determinadas ou várias deficiências aqui consideradas a partir dos diagnósticos médicos, né? E, portanto, completamente apartadas do modelo social. O modelo integracionista talvez seja o que mais insiste
em permanecer. Ele era um modelo também relacionado ao paradigma médico, em que a criança precisava se adaptar ao ambiente escolar e à forma de funcionamento tradicional das escolas, né? Era comum a criança primeiro passar por uma instituição, receber algum tipo de treinamento de natureza comportamental, para que ela conseguisse ficar bastante tempo, por exemplo, sentada ou concentrada em determinada atividade, para se ajustar ao padrão tradicional da escola, e depois ela era encaminhada para a escola regular. No ambiente e no modelo inclusivo, isso não é mais admissível, né? Como eu já disse anteriormente, a matrícula se dá pela idade da criança, ela tem a matrícula assegurada, e na experiência concreta no ambiente escolar é que vão se buscar as estratégias dentro do atendimento educacional especializado para eliminação de barreiras, né? Então, há uma consideração, e é importante aqui a gente lembrar que quando o termo usado hoje é pessoa com deficiência, não é por acaso que pessoa vem antes da deficiência, porque não mais se admite que a pessoa seja reduzida ao seu diagnóstico e, portanto, que a gente trate, né, alunos, por exemplo, com síndrome de Down, como se todos eles fossem iguais e limitados ao seu diagnóstico. E, portanto, a escola, inclusive, é aquela que trabalha a partir da experiência concreta da chegada daquele sujeito singular em seu contexto. O atendimento educacional especializado, como eu já havia mencionado rapidamente, ele é esse serviço que identifica, elabora e organiza os recursos pedagógicos de acessibilidade para eliminação de barreiras, né? As atividades desenvolvidas no AEE, que é o jargão que nós usamos, né, costumeiramente, para não ficar dizendo toda hora atendimento educacional especializado, eles são diferentes daqueles realizados na sala comum, não substituindo a escolarização. Isso é importante. O professor da sala de aula que tem lá o seu grupo heterogêneo, né? Os seus estudantes, cada um com a sua história, com a sua biografia, com seus desejos, com as suas dificuldades, com o seu potencial. Esse professor regente que está dando aula de língua portuguesa, matemática, aquele currículo específico para aquela turma, daquele ano, naquele momento, vai trabalhar isso com todos os estudantes. O atendimento educacional especializado, em articulação com o professor regente, vai discutir recursos de acessibilidade que possam permitir, portanto, o acesso ao mesmo currículo e participação de todos os estudantes, né? É, um exemplo muito básico, vamos imaginar que o professor regente está trabalhando com mapas na aula de geografia e há um aluno com deficiência visual e, portanto, o atendimento educacional especializado vai pensar no uso de um mapa tátil ou de recursos de audiodescrição para aquele mesmo currículo, né? Esse atendimento, de novo, ele nunca é substitutivo, ele complementa ou suplementa, no caso de alunos com superdotação ou altas habilidades, né, a formação dos alunos com vista à autonomia e independência na escola e fora dela. Para quem, né, tem interesse em se aprofundar nesse tema ou trabalhar com esse tema, estudar, acho que essas são as normas estruturantes, né, indispensáveis para, pelo menos, conhecer o que rege a educação especial inclusiva, portanto, a Constituição Federal com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei 12.764 de 2008 e o seu decreto regulamentador 8368 de 2014, que veio tratar especificamente sobre as pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista. E aqui é muito comum a discussão sobre a presença do acompanhante especializado. Vou dizer rapidamente, né? A legislação de educação inclusiva, ela trata, além dos profissionais da educação que já estão no contexto escolar,
comum do professor de atendimento educacional especializado, que é um professor que identifica barreiras e organiza recursos de acessibilidade, portanto, ele não é um segundo professor regente. A lei traz a figura do profissional de apoio escolar, que está ali na Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 3º, que seria um profissional destinado aos estudantes que precisam de apoio porque não têm autonomia para locomoção, alimentação ou higiene. E, portanto, a gente sabe que em direito, quando a lei usa palavras distintas, ela está querendo significar coisas distintas, e ela não é um professor, ele é um profissional de apoio, né? E a Lei 12.764 traz a figura do acompanhante especializado. E aqui, de novo, ela usa acompanhante e não professor, né? Embora ela não tenha especificado as funções desse acompanhante, o decreto 8368 diz que esse profissional, além das mesmas funções do profissional de apoio escolar, ele pode atuar na facilitação, no apoio à comunicação e interação social desses estudantes, lembrando sempre que necessário, a partir do estudo de caso e do plano individual de atendimento educacional especializado. Não é documento médico que prescreve apoios educacionais. A escola precisa avaliar aquele estudante no dia a dia escolar e o professor de AE vai buscar identificar qual seria o melhor recurso, né, para eliminar barreiras, por exemplo, comunicacionais ou de interação social, não necessariamente desde o início, atribuindo àquele estudante um acompanhante especializado. A Lei 13.146 de 2015, que é a nossa Lei Brasileira de Inclusão, e recomendo fortemente a leitura da Resolução 4 de 2009 do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica, porque ela vai falar, né, traduzir para o mundo jurídico o que é o atendimento educacional especializado, o que é o plano individual de atendimento educacional especializado e as atividades do professor de AEE, e o mais recente parecer 50 de 2023 do Conselho Nacional de Educação, que também trata mais especificamente do TEA, mas que tem ali também indicações importantes sobre a elaboração do estudo de caso e do plano de AEE. O Ministério Público desenvolveu, no âmbito do Conselho Nacional do MP, um manual de atuação em defesa da educação especial em perspectiva inclusiva. Acho que vale a leitura. Lá tem uma análise bastante abrangente, teórica e prática desse tema. É, e acho que pode oferecer um caminho e, enfim, e uma compreensão do que seja a nossa atuação, a atuação do sistema de justiça, mas também dos gestores, educadores, para a concretização da educação inclusiva. E ficam aqui também algumas indicações de obras para quem quiser se aprofundar no estudo dessa matéria, de fundamental importância para a construção da educação que está prevista na Constituição, mas também dos objetivos de uma sociedade mais justa, livre e solidária e mais igualitária. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Um abraço.